Salve, galera! Vamos para mais um conteúdo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas antes do início dessa partida entre Botafogo e Magallanes. Acredito que eu esteja soltando esse vídeo aqui para vocês no momento que eu já estiver lá na Leste tomando uma, que é o que importa hoje, tá bom, rapaziada? Eu acho que isso não tem que afetar o clima do torcedor botafoguense, a sinergia com uma equipe, com jogadores que são líderes do Campeonato Brasileiro, que acabaram de vir de uma vitória fantástica para cima do Palmeiras por 1-0, 7 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, e hoje tem disputa para ver quem fica em primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Toda essa situação, né, do Castro e o fato dele ter enrolado até a véspera de um jogo importantíssimo para dizer que vai embora, não pode afetar o desempenho da equipe do Botafogo, tá bom, rapaziada? Hoje é tomar uma cerveja, cantar o nome do Carly, tá? O próprio Marçal deixou isso claro, que hoje é ir pro estádio para ovacionar o Joel Carly, que foi um cara que lutou muito, roeu muito osso, vocês lembram muito bem, para reconstruir o Botafogo junto de todo mundo. Eu escrevi isso na minha crônica, inclusive, muito obrigado por todos os elogios e as mensagens de carinho lá, que eu fiquei muito feliz lendo os comentários. Ele foi um cara que, sem ele, assim, não tinha perspectiva de futuro. Ele foi fundamental para o acesso, ele foi fundamental para o crescimento do Botafogo em termos de autoestima lá em 2016, 2017, o gol do título de 2018, enfim. E, obviamente, a gente vai trocar uma ideia a respeito e, claro, torcer para o Botafogo, né, apoiar muito o Botafogo para ficar em primeiro. Afinal, além de ir direto para as oitavas, evita um confronto difícil contra os times da Libertadores e 2 datas desgastantes, né? O Botafogo deixa de jogar uma fase, o Botafogo pula uma casa, sabe? Perdão, rapaziada. Dormir de janela aberta, cara, me quebra, esqueci e aí tô tossindo pra caramba. Mas vamos lá, galera. Deixa eu falar aqui sobre o Bruno Lage, tá? Bruno Lage é o plano A do John Textor para ser um novo técnico do Botafogo. E eu vou explicar aqui tudo que eu pude apurar com todas as pessoas com quem eu falei, para quem eu liguei, né? Enfim, isso tudo é fruto aqui. O canal Brown e Fogo sempre tece opiniões embasadas em muita apuração. E é isso que a gente faz por aqui, né? Então, vamos tentar explicar o que está acontecendo, tá? Quais são as leituras que o Botafogo está fazendo, né? O que o Botafogo está tentando averiguar na hora de contratar um treinador, beleza? E vamos pra cima, tá? Antes disso, se inscreve aqui no canal pra te chegar logo aos 94 mil inscritos, tá legal? Bom, primeiro lugar, desde que o Luiz Castro, né, tá balançado com a proposta do Al Nassr, quando ele deixou claro pro Botafogo, pro John Textor, que ele tinha essa proposta, que ele tava pensando em ir, o John Textor já começou a se mobilizar, tá? John Textor já começou a conversar com outros treinadores, John Textor já começou a falar com outros técnicos, um deles o Bruno Lage, com quem ele teve uma reunião de 2, 3 horas via videoconferência, e o John Textor gostou muito da conversa que teve com o Bruno Lage, que se mostrou interessado em ouvir, depois discutir valores, né, abrir negociação e ver se ele vem mesmo para o Botafogo, certo? É um cara que tem um estilo de jogo parecido com o do Luiz Castro, tá? Ideias parecidas, jogo de posição, em termos de base é a mesma coisa, só que é um cara um pouco mais ousado do que o Castro, talvez. Um pouco mais de linha alta, um pouco mais de pressão, uma intensidade física um pouco maior, e eu não sei como é que o clube se comportaria, como é que o time se comportaria isso, já que talvez esteja no seu pico físico, tá? Isso é uma questão que tem que ser avaliada, e aí passa muito pela personalidade do técnico, uma coisa que eu não sei, tá? Eu nunca convivi com o Bruno Lage para saber como é que ele é. Se ele é um cara irredutível em relação a, vou pegar menos pesado num treino, vou pegar menos pesado em relação a não poupar um time nesse jogo, estar acostumado a entender o futebol brasileiro a fundo, para compreender como é que as coisas aqui funcionam na hora de poupar um time num jogo, no outro, conhecer os times brasileiros, isso tudo é muito importante, tá? E eu não sei até que ponto isso pode influenciar. Não conheço a fundo, né, a personalidade do Bruno Lage para dizer se isso é bom ou se é ruim, né? A questão do treinador, ela vai muito além da linha de 4, ela vai muito além da pressão alta, do aspecto tático que é muito importante, mas tem a ver com a relação com pessoas, tem a ver com a relação humana, tem a ver com a relação de adaptação em relação ao país que ela está vivendo, em termos sociais e em termos também de logística, tá? Isso tudo é fundamental. Beleza? E aí, cara, o que acontece? O John, ele tem o Bruno Lage como seu treinador preferido. Só que a gente... Lembra quando a gente falava lá no Carioca, quando as coisas mais... assim, estavam mais afloradas, né? E as coisas ruins, elas eram potencializadas? Algumas coisas, elas continuam, sabe? A gente tem o John e a gente tem o ambiente do Botafogo aqui no Brasil.
Então a gente tem 2 Botafogos. Não à toa a gente tem muita informação desencontrada, sabe? Muita, certo? A gente tem muita informação que ela como é que eu posso dizer? Se você perguntar uma coisa pro pessoal que tá aqui no Brasil, eles vão te dizer A. Se você fizer uma pergunta pro John, ele vai te dizer B. E é assim, sabe? É uma nova realidade do Botafogo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje mesmo, a gente teve isso, né? Em 5 minutos, um cravando que não tinha decisão e o outro cravando que estava tudo certo, que o Castro já tinha deixado o Botafogo para ir para o Al Nassr, né? Enfim, ia fazer a despedida dele hoje. O que acontece? A gente viu aí o nome do Rogério Ceni circulando como uma prioridade de treinador que conhece o futebol brasileiro. Isso foi uma ideia por parte de uma das pessoas do departamento de futebol, um ou mais, né? Tentando avaliar, cara, será que... Vamos dizer que o Bruno Lage não aceite, né? Será que não vale mais buscar um treinador que organize os processos aqui, sabendo como é que funcionam as coisas no Brasil, sabe? E aí um treinador que está desempregado e que teve, né, muito sucesso nos últimos anos, principalmente no Fortaleza e no Flamengo, no São Paulo nem tanto, é o Rogério Ceni. Só que não foi unanimidade na conversa que aconteceu entre pessoas do futebol do Botafogo, pessoas do dia a dia. Quando eu falo de pessoas, pode ser jogador, pode ser comissão técnica, pode ser diretoria, enfim, de que pode ser um risco, já que o Rogério Ceni é um cara difícil de lidar. O Rogério é um bom treinador. Se você perguntar para ele, eu conheço, né? Eu acabou que eu ampliei muito meu leque de contatos graças ao TikTok, né? Enfim, ao meu canal, que, lá tem 3 milhões de seguidores, né? Então, eu converso com muitos treinadores, jogadores, né? Pessoas que já conviveram com o Rogério Ceni. E assim, 90% delas falam, cara, é um cara maneiro fora do ambiente de trabalho, é um cara que treina muito bem, é um cara que, assim, tem um treinamento muito bom, é um cara muito inteligente, né, capacitado, mas ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Ele é um cara muito irredutível. Se ele tiver que cair na porrada com alguém, né, porque ele acha que ele tá certo, ele não vai dosar o ambiente, ele não é político, né? E nesse momento, você colocar uma bomba relógio no Botafogo não é legal, sabe? Uma coisa é quando você precisa chacoalhar o ambiente, quando você precisa mudar o ambiente. Um exemplo, lá em 2021, não comparando a situação, pelo amor de Deus, mas o Botafogo tinha o Chamusca, tá? O Chamusca era um cara maneiro, gente boa, resenha, mas não tava dando certo, né? Saiu, o Botafogo estava em 13º, 14º, sei lá, no Campeonato Brasileiro, na Série B, né? O Botafogo foi atrás do Anderson, que é um cara porrada, que é um cara, meu irmão, explosivo, temperamental, gostava de botar o dedo na cara dos outros, é louco. E aí, meu irmão, a gente precisava de chacoalhar esse ambiente. Deu certo. Então o Botafogo correu o risco porque precisava. Hoje o Botafogo ele precisa mudar o mínimo, certo? Então, por isso que eu não aprovo o Rogério Ceni, e talvez por isso que ele não tenha sido, digamos assim, uma unanimidade nessa resenha que rolou dentro do Botafogo, sabe? Então, além disso, outro nome, né, que foi até citado em conversas do John Textor com pessoas e tudo mais, né, cara? O John Textor ele é um cara que ele é muito comunicativo, então nomes que foram cogitados, né, pelo Botafogo, no geral, né, tipo assim, lista, cara, quem será que seriam boas opções? Jorge Jesus foi cogitado, né, que é um cara, inclusive, que é amigo pessoal do Luiz Castro, que eu acho que não se adequaria em termos de estilo de jogo, mas, enfim, isso é uma opinião minha, que não quer dizer nada. E o Tite, né, o técnico Tite, que pra mim, assim, eu sou muito suspeito pra falar, embora a galera tenha essa versão por conta da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Tite é disparado o melhor técnico brasileiro do mundo, e eu sou muito suspeito pra falar que eu sou muito fã, tá? Mas eu acho que é a opção, assim, que o John, né, agrada ao John, mas acho muito difícil que o Tite volte a trabalhar no Brasil em 2023, tá legal? Então a parada é basicamente essa. Bruno Lage é o nome preferido de quem tem a caneta, né? Que é o John Textor. É ele quem assina a papelada e é ele quem diz sim. Então Bruno Lage é a bola da vez para substituir o técnico Luiz Castro no comando da equipe do Botafogo, para assumir a segunda fase da Copa Sul-Americana e também esse desafio de manter o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, com um sonho vivo da torcida de ser campeão. O Bruno Lage, ele é esse plano A, e outros nomes foram discutidos em resenha, tá? Foram discutidos em, será que seria bom? Será que não seria? Será que ele aceitaria? Então não é nenhuma coisa que você já entrou em contato propriamente, tá? Eu não posso cravar aqui né, porque eu não tenho uma câmera de BBB dentro do Botafogo da casa do Textor para saber se ele já ligou pro Tite, pro Jorge Jesus, eu não sei.
né? Mas o que eu sei rolou resenha sobre todos esses nomes e o contato que eu sei que já aconteceu foi entre John e o Lage, tá legal? Um abraço, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Vamos falar do jogo, do Carly depois da partida e, obviamente, a gente vai falar também muito sobre... eu quero fazer um vídeo falando sobre o que eu não gostei e o que eu entendo da série do Castro. E vamos falar sobre a sequência no Campeonato Brasileiro, que parece ser tranquila, mas não é. Um abraço e fui.